A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos. Glória a Deus. Oh, que o Shalom de Deus venha inundar nossas vidas. Vamos falar sobre instruções a respeito da ceia do Senhor. Que Deus nos dê graça para tratar um tema tão bonito, tão maravilhoso. A celebração da ceia do Senhor. A minha Bíblia está aqui aberta em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Na igreja de Corinto estava havendo falta de entendimento. Eles não estavam sabendo realmente fazer isso no espírito. E hoje muitas pessoas às vezes precisam de orientação nessa área. A igreja deve ser coluna da verdade para orientar o povo de Deus, para dar entendimento, graça, para que as pessoas participem e usufruam. Porque tudo aquilo que você faz com fé é um ato profético. Mas aquilo que você faz na carne, aquilo ali é apenas obra morta, não produz efeito e ainda é uma irreverência. Aqui no versículo 17, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas para pior. A igreja de Corinto estava fazendo uma ceia repreensível, uma ceia carnal e sem o entendimento espiritual de como Jesus fez aquela ceia, aonde ele pegou o pão e disse: "Esse é o meu corpo, que é dado por vós", pegou, o suco e disse: "Olha, este aqui é o meu sangue que é derramado para perdão dos pecados". E havia ali, com certeza, naquele pão e naquele suco, uma simbologia muito importante para ativar a nossa fé, para nos lembrar e trazer à memória o seu sacrifício e os benefícios. Mas veja o que eles estavam fazendo na igreja de Corinto. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte creio. Então ele recebeu a informação de que havia divisão dentro da igreja. E ele diz: olha, eu creio que está acontecendo sim. Não é fofoca não, é realmente um problema da igreja. Ele diz: olha só, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Ele estava dizendo: olha, vocês não estão realmente usufruindo da ceia do Senhor. Vocês estão sem entendimento, vocês estão divididos e vocês estão carnais. E realmente, por isso, eu preciso escrever essa carta e dar instruções a respeito de como é uma ceia do Senhor espiritual, né? Veja só. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então o que eles estavam fazendo é algo individual, não era o corpo de Cristo reunido em unidade. Uma coisa tão bonita, né, irmãos? Ao invés deles repartirem o pão entre eles, esperar ali, todo mundo pegar um pedacinho de pão, o suco de uva, eles faziam assim, ostentavam. A família que era rica ia lá e pegava o melhor pão e o vinho e ficavam comendo na frente dos outros. E os outros que não tinham, saíam dali com fome. Saíam dali sem um pedacinho de pão. Eles estavam fazendo um espetáculo carnal, ao invés de uma unidade, uma reunião de amor. Eles estavam comendo, cada um a sua própria ceia. Ao invés de promover a unidade, cada um só pensava em si, Olha, uns bebiam tanto vinho e ficavam até embriagados. Não tendes porventura casa onde possam comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Ele diz: olha, vocês não têm como comer em casa? Precisa fazer isto na igreja. Na igreja não é lugar de ficar fazendo lanche. O pão ali é um símbolo, o suco ali é para repartir com o irmão e todo mundo comer simbolicamente, não é para vocês ficarem se empanturrando e ostentando, Isso é uma coisa que ele diz: olha, não louvo vocês por isso não. Vocês estão completamente equivocados. Ao invés de celebrar o corpo de Cristo, a unidade do corpo de Cristo, vocês estão dividindo o corpo de Cristo em facções de quem tem mais dinheiro e quem tem menos dinheiro. Aí ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então isso é uma revelação. Ele está dizendo: olha, aqui eu vou ensinar para vocês a verdadeira ceia.
Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em quê, irmãos? Memória de mim. Aquele pão, depois da oração, ele não vira o corpo de Cristo. Como muitos creem da transubstanciação, que depois da oração, aquilo vira o corpo. Não. Se virasse o corpo de Cristo, ele não sofre decomposição, né? Se aquilo ali fosse o pão depois da oração, você colocaria ali, ó, depois de 4, 5, 6 semanas, não mofava aquele pão. Aquele pão ali não é o corpo de Cristo, mas é um símbolo em memória. E quando você obedece e come aquele pão, por obediência à ceia do Senhor, o Senhor vem pessoalmente e te fortalece. Olha o que diz ali: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. É em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Ele está dizendo: isto aqui é para ativar a fé de vocês. Vocês vão se lembrar. Quando pegar esse pão, vocês vão se lembrar do meu corpo, que foi moído na cruz do Calvário, para dar a vocês saúde no corpo, na alma, dar paz, shalom, completo. Quando vocês pegarem esse suco, vocês vão se lembrar que vocês eram pecadores, mas foram perdoados, salvos, santificados, para agora perdoar as pessoas, para viver uma vida de bom testemunho, de frutificação. Então, este pão é o símbolo da minha presença, do meu corpo, que é vocês, a igreja, agora o corpo de Cristo. E este suco é o símbolo do meu perdão, do meu sangue derramado para perdoar e salvar, para que vocês compreendam que assim como vocês foram perdoados, agora amem, perdoem. A partir de tomar esse suco, diga: ó Senhor, a partir de agora eu quero amar mais, eu quero perdoar. Quando comer esse pão, Senhor, eu quero te servir melhor, eu quero ser o corpo de Cristo, revelar o fruto. É um marco profético, um marco histórico. Você faz aquilo como um compromisso com o Senhor, né? Uma reflexão de como você tem vivido até aqui, e uma reflexão de que naquele ato profético você pode romper níveis, né? Ele diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Quando você faz aquilo, você se lembra: o Senhor está voltando. Que as minhas vestes sejam sempre brancas, não falte azeite na minha cabeça, né? Porque as vestes prudentes são aquelas que estão arrependidas, com sangue limpando as suas vestes e com azeite sobre a sua cabeça. Ou seja, ali orando, congregando com os irmãos, cheio do Espírito Santo, né? Se enchendo do Espírito ali, dia após dia. Ele diz: vocês têm que se lembrar que vocês pertencem a Cristo, que vocês são cidadãos dos céus, que ele morreu e subiu. Agora o corpo dele aqui nessa terra é vocês são embaixadores celestiais. Vocês estão aqui, estão anunciando que ele morreu, ressuscitou, e que a morte dele traz benefícios, traz vantagens, privilégios, e também o que, irmãos? Uma responsabilidade para nós, né? Veja só: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Vamos falar sobre beber indignamente. Você sabe que Deus é o Deus da moderação. Nem um extremo, nem outro extremo. Nem o fanatismo, nem a apatia. Aquele que pega o pão, irmão, nem sabe o que está fazendo. Tudo que você faz sem fé é pecado. Romanos 14, 23. Você pega o pão ali porque todo mundo pegou, mas você não foi orientado. Então você não vai usufruir de nada daquilo. Você é um pão que você está comendo, um pãozinho, né? Mas eles: olha, você será réu se fizer isso indignamente. Como que é indignamente, irmão? O homem só é digno do sangue de Jesus através do arrependimento. Não é que o arrependimento te torna digno, mas Deus disse que nós somos salvos pela graça através da fé. Então, quando você come aquele pão com fé, significa o quê? Que realmente você está confiando em Cristo. Quando você toma aquele suco com fé, significa: Senhor, eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero não fazer mais aquilo que o Senhor está me revelando. Sonda, meu Deus, né? A pessoa ali pecou em palavras, em pensamento. O Senhor começa a mostrar, né, na mensagem. Uma igreja verdadeira, ela mostra essas questões na mente. O que é pecado? Preocupação, ansiedade, medo, dúvida, né? Tudo que não é fé é pecado. No coração, falta de amor, inimizade, ódio, soberba, orgulho, raiva, mágoa, essas coisas. No corpo, preguiça, mundanismo, idolatria, carnalidade, sexo fora do casamento, mundanismo. Essas coisas o Senhor começa a mostrar. E aí
O que é comer indignamente? É você não deixar com que o Espírito Santo faça a obra dele naquele momento, ou seja, arrependimento e fé. O Senhor disse: se confessarmos nossos pecados, lá em 1 João 9, ele é fiel para perdoar os pecados e purificar toda injustiça. Comer indignamente também é se sentir digno. Sabe quando a pessoa ela diz: é porque eu orei, porque eu jejuei? Lembra daquele lá, santarrão, que dizia: porque eu dou o dízimo, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu sou pastor, por isso eu sou digno de... Então, quando a pessoa se justifica por obras, isto é comer indignamente. Em vez de confiar na obra de Cristo, ele está anunciando a morte de Cristo, mas ele está confiando nas suas obras. Então veja o que é indignamente. Quem não reconhece o seu pecado e não confessa, brinca com o pecado, esconde o pecado. Isso é indignamente. E o outro indignamente é aquele que se justifica por suas obras e por sua religião, por suas boas obras. Esse está pegando indignamente. Entende? Não é questão de procurar pecado, é aquilo que o Espírito Santo está mostrando. Veja só. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Examine se você está realmente confiando em Cristo. Examine se você está realmente arrependido dos seus pecados. Pastor, alguém veio ali bêbado, ele pode tomar a ceia? Não diz o pastor examine a ovelha, examine-se a si mesmo. Veja bem, se uma pessoa chega na igreja embriagada, ouve a mensagem, se arrepende e levanta a mão, o Espírito Santo entra nela ou não entra? Entra. Agora, o pão da ceia, o suco é mais santo do que Jesus? Não. Se a pessoa se arrepender, você tem que orientar ela. Orientar. Arrependimento e fé. Essa é a tua orientação. O resto é a pessoa com Deus. Certo? A pessoa está maziada, não está casada. Ela pode tomar ceia? Se ela quer acertar os papéis e a pessoa que ela está junto não quer, a culpa não é dela. Se ela diz: Senhor, isso é pecado, eu não quero viver amaziado, eu quero viver casado certinho nos papéis, mas o meu marido, a minha esposa não quer ainda, eu estou orando. Se a pessoa está reconhecendo o pecado, aqui em 1 Coríntios 11:31, diz que quando eu chamo o pecado de pecado, aquilo não é computado contra mim. Então não pode se punir a pessoa que está ali na igreja. Se ela reconhece o seu pecado, o sangue de Jesus purifica. Então não podemos proibir a ceia porque a pessoa não está com documento de casamento, proibir a ceia porque a pessoa estava bêbada quando entrou no culto. Não podemos, irmãos. A gente tem que orientar, mas nós não podemos ser fariseus de julgar se a pessoa está apta ou não. Você não tem que fazer isso. A Bíblia diz: examine-se cada um a si mesmo. Veja. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo... O que é discernir o corpo, irmãos? É discernir que Jesus morreu para nos dar cura, morreu para nos dar o quê? Salvação, uma vida santa. Que Jesus morreu, o seu corpo nos dá saúde. Corpo, na alma, na mente, em tudo. Nas finanças, tudo que você fizer será bem sucedido. Se você não examina, irmão, que você está em Cristo, e que o corpo de Cristo, pelas suas pisaduras eu fui sarado, você vai sair do corpo o quê? Doente. Vai sair do culto doente. Porque você está comendo indignamente, você está fazendo aquilo um ritual religioso, mas você não está realmente fazendo com fé. Não, lá na cruz, o corpo de Cristo, as suas pisaduras eu fui sarado. Veja. Eis a razão, ele diz. Veja só, que há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Ele está dizendo. Por que muitos saem da igreja fraco espiritualmente? Porque não se arrepende e não confessa o pecado. Está cada vez mais fraco, né? Por que ele está doente? Porque ele não reconhece que pelas pisaduras de Cristo ele foi curado. Ele não está fazendo aquilo com arrependimento e fé. Ele não está fazendo aquilo ali um ato profético. Ele está fazendo aquilo um ritual religioso. Está fazendo aquilo da boca para fora. Está fazendo aquilo porque todo mundo está fazendo. É melhor não fazer. É melhor sair do culto sem tomar ceia, então. Se você não crê, então não tome a ceia. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ele está dizendo aqui, quando você julga, quando você chama pecado de pecado, quando você julga que realmente você em Cristo é chamado para ser santo, para ser uma pessoa cada vez mais comprometida com Deus, cada vez mais santificada, você não vai ser julgado. Aquilo que você confessou ali, o sangue de Jesus te purificou. Isso é muito importante compreendermos.
Mas a pessoa não se julga, né? Se a pessoa ali não se arrepende e não crê, o que acontece? Ao versículo 32. Quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados pelo mundo. O que o Senhor vai fazer é procurar abrir o entendimento dessa pessoa. Porque Ele não quer que ela vá para o inferno. Então Ele vai corrigir, disciplinar. Porque todo aquele que Deus não disciplina é bastardo, né? Mas se é filho, Deus vai corrigir, disciplinar para que a pessoa não seja condenada ao inferno. Deus está trabalhando, irmãos. Às vezes a pessoa não tem muito entendimento, mas o Espírito Santo vai trazendo. Aí ele diz assim: pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Então, o que ele está falando? Unidade. Vamos esperar todo mundo pegar o pão e o suco. Vamos ali com cuidado, com carinho. Olha, porque nós estamos fazendo um ato profético. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos chamados a mostrar o amor, o perdão. Quando você levanta o pão, você está dizendo: olha, nós somos o corpo de Cristo. Quando você levanta o suco, nós somos aqueles chamados para revelar o amor, o perdão, a alegria, o fruto do Espírito Santo. Então a unidade, ela é uma demonstração visível do corpo de Cristo. Essa unidade ela é muito importante. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai um pelos outros. Vemos uma coisa linda, irmãos, que quando a unidade ali, o Senhor derrama a bênção. É muito importante que esse ato profético da ceia seja um ato, embora íntimo, você e o Senhor, né? Também seja coletivo, porque ali está o corpo de Cristo, cada um com o seu dom, cada um fazendo ali, votos com o Senhor, né? Não voto de tolo, mas assim: Senhor, eu quero sair daqui mais convertido, quero amar mais, quero ter mais compromisso e revelar mais a sua glória, mais fome da sua palavra. Eu vou me alimentar desse pão, desse suco, mas na verdade o que eu quero é mais ânimo para te servir melhor. Eu quero um compromisso de permanecer firme até o fim, uma fidelidade. Gera em mim o fruto da fidelidade. Este ato é muito maravilhoso. Muitas pessoas em igrejas aí não dão o pão e o suco para a criança. Irmão, a criança pode até ficar com febre, não dormir à noite. Para a criança que não tem entendimento, aquele ali é só um pão e um suco, irmãos. Não tem que ficar preocupado. O Senhor diz: deixai vir as minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Ela não vai estar pecando por pegar aquele pão e aquele suco, irmãos. A criança é inocente, ela vai comer o pãozinho e o suco, e o Senhor vai ver que é apenas um pão e um suco. Mas para nós temos entendimento, o pão e o suco significa muito mais. Embora seja pão e suco, mas significa muito mais porque estamos fazendo aquilo com entendimento e com fé. Portanto, não proíbam as crianças de participar da ceia. E também não julguem aqueles que estão arrependidos, colocando empecilhos, dizendo que a prostituta tem que ser apedrejada. Jesus diz: não, ela precisa se arrepender e não fazer mais isso. Jesus falou isso. E muitas pessoas pensam que são guardiões da Santa Ceia, né? Não, meus irmãos, não pensa assim. Nós somos todos irmãos, Jesus é o cabeça, nós somos mordomos, a igreja é a igreja do Senhor. E precisamos dessa simplicidade. Olha só, e ele diz no versículo 34, se alguém tem fome, coma em casa, né? A fim de que não nos reunimos para juízo. Em vez de demonstrar a unidade, vai ali para ostentar, para dividir, para contender. Quantas pessoas que vão para a igreja para juízo? Quanto às demais coisas, eu vos ordenarei quando ter convosco. É uma coisa bonita, irmão, que coisa linda. A ceia do Senhor é um ato profético, mas não deve ser também algo místico, sabe? Não, é o pão, é o suco, é em memória, é um ato de fé. Você não deve agora pensar que aquilo ali é algo místico, não, irmãos. Tua comunhão com o Senhor não é só no dia de ceia. Todos os dias somos chamados a andar com o Senhor, no temor e em tremor, né? Não em culpa, mas no arrependimento sincero, debaixo do sangue de Jesus, confiando no Senhor que nos perdoa, que nos purifica, que nos aperfeiçoa. E é pela fé, não é pela culpa, não é pelo desespero, não é pelo fanatismo, e também não é pela apatia, pelo mundanismo, mornidão, frieza, mas a moderação. Eu espero que essa palavra possa ter trazido realmente assim, algo ao teu coração, que participar da ceia é um grande privilégio, mas todos os dias nós ceiamos com o Senhor, Ele conosco. Diz em Apocalipse 3:20, se você abrir a porta, eu cearei com você e você comigo. Todos os dias nós ceiamos, todos os dias nós comemos do pão, que é a palavra, tomamos do suco, que é o perdão, a purificação, mas uma vez por mês a gente faz
corpo todo reunido. É um ato profético. Ali você vai cear junto com o seu irmão. Você vai cear e revelar que você tem um compromisso com o corpo, um compromisso com a evangelização, um compromisso com a santificação, um compromisso com o testemunho. Ali o teu ato profético. E se vem alguma pessoa, você orienta ela. Se ela quer participar da ceia, deixa ela participar. Então esta é a forma da Igreja Gerados pela Graça.